Qual é seu nome, senhora? Araceli. E seu nome? Eduardo. Carlos, Cuente-nos como estava a vida, como era a vida antes de ter seu encontro com Deus. Antes de tener mi encuentro con Dios, mi vida era muy triste. Mi vida estaba totalmente destruida. A raíz de que en mi casa encontré trabajos de brujería, empezó mi hijo con problemas de salud, tenía insuficiencia renal, él estaba prácticamente desahuciado. Ya no me daban muchas esperanzas. É decir, hasta que encontraram trabalho de brujeria em la porta de la casa, a situação estava normal, iba bem as coisas, não? Así es, señor obispo, antes todo marchaba bien, pero después de que se encuentra el trabajo de brujería, todo empieza mal en mi familia, en la vida de mi hijo sobre todo. Tudo começou a hundir-se, não? Todo totalmente, mi esposo se queda sin empleo, perdimos los muebles de mi casa, no teníamos ni para comer. É decir, verifiquem ustedes, nós todos estamos sempre recalcando a importância do Espírito Santo. Muita gente às vezes não hace caso. Pero quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela tem a armadura de Deus em sua vida. E o mal já não pode mais prevalecer em la vida da pessoa. A maior conquista que você pode ter em la vida não é conquistar um negócio próprio, não é conquistar uma casa própria, bens materiais, não. A maior conquista é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando entra em nossa vida, ele nos dá vida, ele nos dá paz interior, ele nos dá poder para vencer os problemas, as lutas, os desafios da vida. Não é que não venham lutas, as lutas vêm, pero Ele nos dá condições para vencê-las. Pero a família estava bem, todo muito bem, pero quando hicieron a brujeria, quando se levantaram em conta de eles, quando o mal se levantou, não tinham a proteção, não tinham a armadura de Deus, e todo começou a derrumbar-se. El hijo se enfermou gravemente, el senhor perdeu seu trabalho, começaram os pleitos, todo começou a fracassar. Você tem que invertir no Espírito Santo, na búsqueda do Espírito Santo. Amém? Por isso, todos os miércoles, às 7 da noite, e os domingos, 10 da manhã, estamos aqui buscando o Espírito Santo. Amém? Então, através desta brujeria, ele perdeu o trabalho e vieram todos os problemas na família. Así es, señor obispo. Mi matrimonio estaba totalmente destruido. Eran pleitos, él tenía vicios del alcohol, de drogas, entonces totalmente estaba todo destruido en nuestra vida. Havia muitos pleitos. Chegavam aos golpes? Así es, señor obispo, hasta los golpes llegamos. Nos llegamos a separar en 2 ocasiones. E sua hija se enfermou de los riñones. Así es, él tenía insuficiencia renal crónico, él estaba prácticamente desahuciado, él se convulsionaba, él ya no me daban esperanzas de vida para mí. Tinha convulsões também? Así es, sí, se convulsionaba y tenía que ir la ambulancia por él, era una situación muy triste. E você procurava evadir os problemas, involucrando-se no álcool e nas drogas. Así es, señor obispo. Era mi refugio el alcohol y con las amistades. Você iba, deixava os problemas com sua esposa. Así es, me iba hasta 2, 3 días, ya llegaba y pues ya empezaba a pelearla con ella y con mis hijos, los maltrataba. E hasta chegava aos golpes, ele pegava ela. Sí, llegué a golpearla y frente a mis hijos. E como te sentias? no, bueno, señor, yo me sentía triste, desesperado, porque yo me sentía el culpable de todo esto. Dije, mi Dios, o sea, yo soy el culpable, por mi culpa, yo siento que mi padre y mi madre discuten. Creia que era o culpable a raíz de sua enfermedade. Sí, señor, yo escuchaba como mi padre decía, es que tú, es tu hijo, tú eres el culpable de todo esto. Y dije, mi Dios, o sea, yo de hecho intenté quitarme la vida, pensé en quitarme la vida para ver si así se solucionaba todo. Assim que pensou em matar-se para ver se resolvia o problema familiar, porque pensava que era o causante de todo. Así es, Señor. Yo dije, mi Dios, yo aquí creo que soy el causante de todo. Mejor me quito la vida para
ahorrar problemas. E tenía convulsiones también, se caía, se desmayaba. Sí, Señor, yo me la pasaba la mitad de la semana, 4 días en el seguro, mi vida era en el seguro, yo me convulsionaba, yo tomaba medicamento, me hinchaba así totalmente, convulsiones graves, tenía que ir por mí a ambulancias, doctores, iba en ambulancias porque me ponía muy grave. Ele com os problemas da enfermidade, ustedes com os pleitos e ademais ele perdeu o trabalho, me imagino que a economia se vindo completamente abaixo, não? Así es, señor obispo, no teníamos ni para comer, totalmente era una miseria Nem para comer havia. ni para comer. Yo lo único que tenía eran tortillas y se las hacía duritas en la estufa y era lo que yo les hacía. A mi niño el más chiquito le daba agua con azúcar, era lo único que yo tenía para darles de comer. Pero eso sí, mi esposo sí tenía para sus vicios, para eso sí había, pero para mi familia no había dinero. Normalmente é assim, não para os vícios não falta, pero para a comida falta, não? Así es, señor obispo. Entonces, era una situación muy fuerte, muy triste, porque no había nada, la casa estaba vacía, siempre eran pleitos, E perderam os móveis também? todo, mi casa estaba vacía, no teníamos nada. Estuvimos a punto también de perder mi casa, ya iban los licenciados, que teníamos que desalojar nuestra casa y todo estaba mal. Assim que as portas se cerraram completamente. Completamente. E como foi que vocês puderam revertir esta situação e cambiar de vida? Cuando yo llego a la iglesia, mi fe se despierta y yo empiezo a luchar Como conheceu? por la televisión. Yo por la televisión vi un testimonio y yo dije, mi Dios, ¿será que también mi vida puede cambiar? ¿Será que habrá una solución para mi familia? Y yo llego a la iglesia y empiezo a hacer cadenas de oración, de liberación, y yo empecé por la salud de mi hijo. Pero vieram juntos, você vindo sola, como foi? Llegamos todos juntos porque mi esposo ya estaba totalmente hundido, ya estaba desesperado, y llegamos todos juntos. Entonces fue así que yo empiezo a hacer cadenas de oración, a tocar en el manto por mi hijo, y viene la sanidad de mi hijo. Tocando no manto? Tocando en el manto, así es, señor obispo. Y enseguida de esto, Ele já estava praticamente desahuciado de los médicos. si él ya estaba desahuciado, ya los doctores me decían que ellos no se explicaban ni cómo él estaba de pie, porque él ya es para que haya estado muerto. Él sí ya no tenía remedio. Entonces fue un milagro, Dios responde y aquí está mi hijo. E deixou de tomar medicações por orientação do médico, por suposto, o médico suspendeu a medicação e ele está bem de los riñones, funciona bem, tudo bem? Funciona todo bien, él está excelente. Excelente. Sí, Nunca mais tuvo problemas em los riñones nunca más, e as convulsões. tampoco desaparecieron. Desapareceram. Quanto tempo hace que ele não tem mais convulsões, não tem mais problema em los riñones? 5 años. O tempo que está aqui na igreja. Así es. Este es el tiempo que mi hijo está bien. E daí em adelante, a vida familiar cambiou? Sí, enseguida de eso yo empiezo a luchar por mi matrimonio. Yo quería que mi matrimonio, yo quería mi esposo, estar todos juntos. Entonces yo empiezo a luchar por mi esposo y así empieza a suceder el cambio en mi familia. Se empieza a restaurar mi matrimonio, mis hijos, y ya enseguida de ahí viene la economía. Empezamos a levantarnos económicamente. E que é o que você hizo para que houvesse cambio em la economia de la família? Un cambio económico. Yo participé de la campaña de Israel. Yo dije, voy con todo, Dios me tiene que responder porque duramos 43 días sin luz, no teníamos agua, no nada. Entonces, yo oí mención de la campaña de Israel, yo dije, yo voy con todo. É decir, através de participar das cadenas, das orações, tocar no manto, buscar o Espírito Santo, os domingos por la manhã, o matrimônio se restaurou, ele deixou o álcool, deixou os vícios, a droga, todo, ele se curou, pero a economia aún estava mala. Aún estaba mal, todavía estando en iglesia, porque no es de la noche a la mañana, es luchar, es perseverar. Y yo seguí luchando, orábamos, hacía cadenas
y Dios respondió porque Dios lo bendijo con un muy buen trabajo. E nessa campanha de Israel, Sí, así es, señor obispo. as portas se abriram. Sí, se abrieron, logramos una camioneta, estamos remodelando mi casa, Não perdeu a casa? no perdimos nuestra casa. Pudo recuperá-la? Así es, señor obispo. Sí. Ujú. E já tem os muebles, tem tudo? Sí, sí, amueblamos mi casa, mi camioneta. Ahora estamos muy contentos. Os pleitos se acabaram? Los pleitos se acabaron. Dios moldeó al marido que yo quería. Os golpes se acabaram? Se acabaron. Tudo está em paz? Todo está en paz. Assim que deixou completamente a cocaína, o álcool, tudo isso. Todo eso, señor obispo, lo dejé y las amistades también, Sim. todo. E agora o matrimônio está unido, feliz. Gracias a Dios, sí. Pero Não há golpes mais, nunca más, no. nova vida. Nueva vida, Señor. E tu nunca mais tuviste nada, convulsiones, nada? No, Señor, gracias a Dios, fui sano. Gracias a Dios. Tudo funciona bem. Todo funciona bien, Señor. Graças a Deus. Amém. Que Deus lhe bendiga muito. Muitas graças, tá bem? Deus lhe bendiga. Amém. Mire, verifiquem ustedes, não? Quando a persona ela não conhece a Deus, todo fracassa, todo se derrumba, mais tarde ou mais temprano, pode passar um ano, 2, 5, 10, 20, pero o mal vai chegar um momento que vai a destruir. 2 vezes se separaram, pleitos, golpes, drogadicção, enfermidades, carências econômicas, nem para comer havia. E eles buscaram a Deus, eles manifestaram a fé neste Deus vivo, obedeceram, puseram por obra, participaram das cadenas de oração, participaram da campanha de Israel, e Deus cambiou tudo. Deus transformou tudo. Les deu nova vida, volveram à la vida. Amém? Isso vai suceder com você também. Você vai volver à la vida. Se você abre seu coração, se você manifesta a fé neste Deus vivo, você volverá à la vida, você vai cambiar de vida também. Pero isso não é todo. Isso não é todo. Não é difícil a pessoa cambiar de vida. O que é difícil muitas vezes é a pessoa permanecer em la fé, permanecer em la presença de Deus. Porque muita gente chega aqui, llena de problemas, escute a palavra de Deus, manifesta a fé em Deus e cambia de vida. Se cura, se libera, prospera, sai adelante. Pero se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não busca o bautismo com o Espírito Santo, ela não procura llenar-se do Espírito Santo, o mal vai seguir lutando, trabalhando para destruir a pessoa, para desviar a pessoa dos caminhos de Deus, como nós outros comentamos no domingo passado. Já he conhecido muitíssima gente, gente buena, gente que estava de coração aberto em la igreja, gente que cambiou de vida, se curou, se liberou, prosperou, conquistou negócios, conquistou êxito econômico, muitas coisas maravilhosas. Pero depois se acomodaram em la fé. Depois, com o tempo, descuidaram de la fé, descuidaram de sua vida espiritual, ou por causa de las lutas, las tentações que vieram, porque Satanás tenta, Satanás põe trampas no caminho de la persona, para que a persona pueda hundir-se, pueda fracassar, e muitos hoje já não estão mais aqui com nós outros. Não estão mais. Estão perdidos nesse mundo. Estão sofrendo. Cayeram de novo.
E quando a pessoa cai, quando a pessoa se desvia da fé, aunque ela conozca o caminho, aunque ela sepa que é o que deve ser para revertir a situação, para cambiar de vida, muitas vezes ela não encontra forças. Há muita gente que às vezes hablamos por teléfono, a pessoa nos envia mensagens, e a pessoa diz: o bispo, eu já estive na igreja e minha vida cambiou. Eu fui muito bendecida, estava muito bem, pero eu me desviei, eu me apartei, me alejei de los caminhos de Deus e todo se derrumbou, todo fracassou em minha vida. Vieram outros problemas sobre minha vida. E nós outros decimos: mire, pero você tem que regressar, tem que volver. Você já sabe o caminho, já sabe o que tem que ser. Pero bispo, eu não tenho forças. Não tenho forças para lutar. Mire você. A pessoa chega a um ponto que ela não encontra forças para regressar, para buscar a Deus. Por quê? Porque quando o espírito maligno sai da pessoa e ele logra volver a la pessoa, ele traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. E o postrestado daquela pessoa passa a ser pior que o primeiro. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, quando venham as lutas, as tribulações, as aflicções da vida que vêm sobre todos, amém? Todos passamos por lutas, amém? Sim ou não? Todos passamos por lutas, verdade que sim? Sim ou não? Seja você de Deus ou não seja de Deus. Este usted em la igreja ou não este em la igreja. Tenga o Espírito Santo ou não tenga o Espírito Santo. Mientras, preste atenção, mientras estemos neste mundo, vamos a ter lutas sempre. Você vai encontrar pessoas envidiosas, pessoas malas que vão levantar-se em sua contra, vão tentar hacer-lhe dano. O diabo vai usar aqueles que estão em las manos de ele para tentar alejar-lo da presença de Deus com palavras negativas, com críticas. Me imagino que a família haja sido criticada, verdade? Sim ou não? Quando buscou a Deus, sim ou não? A família se levanta em contra, critica a persona, uno sofre burlas, não? Bullying, verdade? Sim ou não? Se burlam da persona. A senhora comentava comigo que a família dizia que seu marido ia ser pastor, verdade? Agora vai ser pastor, não? É decir, se a persona ela não está fortalecida com o Espírito Santo, quando se levantem os problemas, ela não será capaz de vencê-los. Ela não será capaz de prevalecer, de permanecer em la fé. Deus quer prosperar sua vida. Deus quer fazer coisas grandes em sua vida. Amém. Pero sobretudo, Ele quer dar-lhe a você seu Santo Espírito. Amém. Seu Espírito que lhe dará poder para vencer neste mundo. E para que você possa receber o Espírito Santo, você necessita ser sincero com Deus. Sincero, honesto, verdadeiro com Deus. Tomar em sério a palavra de Deus. Tomar em sério as coisas de Deus. Ser fiel a sua palavra. Não basta escutar a palavra de Deus. Não basta ter informação, ter conhecimento bíblico. É necessário viver a fé. É necessário poner por obra esta palavra. Porque se você
no pone por obra, mais tarde ou mais temprano, sua casa vai a hundir-se. Sua vida vai a hundir-se. Amém? Compreende isso ou não? Davi, que era um pastor de ovelhas, Davi, que era um jovem, sem nenhuma expressão em la sociedade, em sua época. Davi não tinha expressão para nadie, hasta para sua própria família. Davi era rechaçado, menospreciado por la própria família. Era o menor de uma família de 8 filhos. Ele era o menor. E era pastor de ovelhas. Estava já cuidando das ovelhas de seu padre. Eu não sei se alguém já visto aí em algum lugar, não? Um pastor de ovelhas. Em Israel é comum encontrar muita gente por los montes, pastores de ovelhas ali, por los montes, em los desertos, allá, cuidando das ovelhas. Que perspectiva há para um pastor de ovelhas? Nenhuma. Davi era o menor, menospreciado. Pero Davi era um jovem de fé. Era um jovem que tinha seu coração totalmente entregado a Deus. Ele aprendeu a palavra de Deus e amou a palavra de Deus. Abraçou a palavra de Deus. Ele buscava a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua fé. Aunque seus padres não lhe haciam caso, pero sua fé estava em Deus, em el Deus de Israel. E quando Saul pecou, Saul, que era o rei de Israel naquela época, ele pecou, ele desobedeceu a Deus, Deus o rechaçou e mandou que o profeta Samuel fuera a la casa de Isaí para que ungiera a uno de seus filhos como rei em Israel. E Samuel, yendo a la casa de Isaí isso passar a todos seus filhos, isso na reunião familiar, isso passar a los filhos todos, menos a Davi. 7 filhos de Isaí estavam ali, nesta reunião com o profeta Samuel. Pero Davi, que era o menospreciado, que era o mais pequeno, que era insignificante, não tinha muita expressão, Davi não foi chamado para esta reunião. Estava já cuidando das ovelhas de seu padre. E quando Samuel mirou a Eliabe, que era um dos filhos de Isaí, irmão de Davi, ele disse: de certo, delante do Senhor está su ungido. Porque Eliabe era de boa aparência, era forte, era bonito, não? E ele pensou: aí está o ungido de Deus, este será o rei. E o Senhor disse a Samuel: não mires a seu parecer, nem a lo grande de sua estatura, porque eu lo desecho. Porque o Senhor não mira lo que mira el hombre, pois el hombre mira lo que está delante de seus ojos, pero el Senhor mira el coração. Amém? Preste atenção, aqui temos uma enseñança muito importante. Deus não mira lo que está delante de los ojos. Deus não vê como vê el hombre. El hombre vê el exterior, la fachada, verdade? Sim ou não? Pero Deus vê o coração. Amém? Deus vê o coração. Não importa sua aparência,
não importa sua estatura, não importa o color de sua pele, não importa qual é a raça de uno, não importa o nível cultural, social, econômico, nada. Deus está vendo seu coração. Amém? 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 Já sabe, não? Já sabe por que eu tenho que dizer amém forte, não? Para despertar. Porque há gente que, sinceramente, eu não sei a que vem. Se vem para dormir, melhor quedar na casa. Sim ou não? Melhor quedar na casa. Como pode? A pessoa dormir toda a noite e não tem sonho aqui na igreja. Melhor você pode vir mais tarde, não? Por la noite, verdade? Você queda dormindo um pouco mais na casa. Pela verdade, é que há gente que se vem por la manhã, por la tarde ou por la noite, vai dormir igual. É verdade. Porque é o diabo que não quer que você entenda a palavra de Deus. É o diabo que não quer que você compreenda a palavra de Deus. É isso. É o próprio Satanás. Porque ele não quer que você compreenda, que você atue a fé para que você cambie a situação que você está vivendo. E você tem que estar atento a isso. Porque sua compreensão da palavra de Deus é o que vai ser a diferença em sua vida. Amém? Deus não vê ele exterior, ele vê ele interior. Ele nos vê desde adentro. Ele vê o coração. Ele vê a intenção do coração. Ele vê qual é sua intenção. Que é o que você quer aqui. Se você ha venido apenas para buscar bendições físicas, materiais, buscar apenas a solução de seus problemas, ou se você ha venido para buscar sua presença, buscar uma comunhão com Ele, para aprender sua palavra, amém? Para buscar o Espírito Santo. Deus está vendo, Deus vê a intenção do coração. Isso é muito importante. Ele sabe o que cada um pensa. Amém? Ele sabe. Ele sabe se a pessoa é sincera ou não. Às vezes você está aqui e você pode enganar ao pastor. Você pode enganar a toda a gente, pero a Deus nada pode enganar, porque Ele sabe tudo. Amém? Ele conhece a intenção do coração, a sinceridade de cada um. Ele sabe quem é sincero e quem não é sincero. Quem está sendo verdadeiro, honesto, transparente, que quer ser fiel à sua palavra, e aqueles que de verdade não querem nada, porque há muita gente que não quer nada. Quer se conquistar, quer as bendições, mas não quer sacrificar. Não quer obedecer, não quer pôr por obra a palavra de Deus. E sim, a obediência, sim, o sacrifício, não se conquista nada. Amém? Samuel mirou a todos os filhos de Isaí e Deus não escolheu a nenhum deles. E ele perguntou a Isaí, pero são todos tus filhos? Ele disse, bueno, só falta ele menor que é pastor de ovelhas, está cuidando das ovelhas. E ele disse, chama ele, não vamos assentar-nos à mesa mientras ele não venga. E quando chegou Davi, Deus mostrou a Samuel, este és, unge-lo com azeite. E Samuel agarrou o cuerno de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi. E quando Samuel ungiu a Davi com o azeite, o Espírito Santo tomou possessão de Davi.
O Espírito Santo entrou em la vida de Davi. E naquele momento Davi foi lleno do Espírito Santo. Amém? Por causa de su coração humilde, su coração puro, su coração sincero, su coração totalmente entregado a Deus. Davi queria agradar a Deus, ele queria ser a vontade de Deus, ele queria servir a Deus com sua vida. E porque ele queria tanto, amava tanto ao Senhor, ele foi lleno do Espírito Santo. Amém? E esta é a clave. Você necessita entregar-se, rendir-se, abrir seu coração, poner ao Senhor Jesus em primeiro lugar em sua vida, como Ele primeiro em sua vida. E desta maneira, o Espírito Santo vendrá sobre sua vida. O Espírito Santo llenará sua vida. Amém? Pero atenção, Davi foi lleno do Espírito Santo, pero ele não conquistou o reino de Israel de la noite à la manhã, tampouco. Compreenda isso bem. Tampouco foi fácil para Davi. Ele foi lleno do Espírito, Deus o ungiu com seu Espírito para fazer coisas grandes em sua vida. Coisas grandes. Pero as coisas grandes não cayeron del cielo. Davi las tuvo que conquistar. Amém? Ele las tuvo que conquistar. E quando houve guerra entre os filisteus e os hebreus, 3 irmãos de Davi foram a servir ao exército de Saul para enfrentar os filisteus. E os filisteus tinham gigante chamado Goliat, que desafiava, que afrontava o exército de Israel. E o padre de Davi mandou que ele fora a ver como estavam seus irmãos. Davi não tinha idade para servir ao exército, todavia, era muito jovem. Pero quando Davi chegou em el campamento de Israel, ele notou o pânico, o medo, a gente assustada, preocupada com o gigante Goliat. Porque aquele gigante, ele havia sido preparado exclusivamente para aquele momento, para desafiar a Israel. E todos lhe tinham medo. Davi estava lleno do Espírito. E Davi não lhe tuvo medo. Amém? Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não tem medo. Ela não tem dúvidas. Ela não mira para o tamanho do problema. Ela mira para o poder de Deus. Amém? Aí você pode verificar a importância do Espírito Santo também em nossa vida. Porque quando temos o Espírito Santo, não há medo. Uno não vive inseguro. Uno não vive por circunstâncias. Uno não mira para as circunstâncias. Uno está sempre apoiado em las promessas de Deus, em la palavra de Deus. Uno vive por fé. Amém? Me explico, sim ou não? Davi, quando viu aquela situação, ele se indignou. Ele se indignou, porque todos tinham medo do gigante e nada tinha valor para enfrentá-lo. E Davi disse: quem é este incircunciso de coração que ousa desafiar ao exército do Deus vivente? Eu vou a pelear contra ele. Eu vou enfrentar este gigante. E falaram com Saul, que era o rei, que Davi havia tomado esta postura. E lo chamaram e disseram: não, Davi, tu não eres capaz. Tu não puedes. Mire usted as palavras
de dúvidas, as palavras negativas, não? Que uno sempre escuta. Davi também escutou. Tu não puedes. Quantas vezes você ha escutado esta palavra? Tu não puedes. Sim ou não? Tu não puedes. Não és para ti. Tu não vais a lograr. Quantas vezes? Davi disse: eu vou a lutar contra ele. E Deus me dará a vitória. Deus me dará a vitória. Eu vou a lutar contra ele. E não houve nada, nem o próprio rei pudo impedir que Davi fora enfrentar o gigante, porque ele estava em la fé. Ele estava determinado, ele estava lleno de fé. Porque quando a pessoa está llena do Espírito Santo, ela está llena de fé. Amém? Ela está determinada. Ela não vê circunstâncias, ela não vê problemas. Ela vê o poder de Deus delante de ela. Ela mira para a grandeza de Deus. Ela não se deixa influenciar por las palavras negativas, las palavras de dúvidas. Amém? E ele foi enfrentar o gigante. E com que? Com que armas? Nem sabia manejar armas. Nem era capaz de usar uma armadura. Nunca havia usado uma armadura. Ele repousa sua armadura sobre ele e ele não pôde dar um passo. E ele agarrou 5 pedras de arrojo e puso em sussurrão e uma onda. Ele foi enfrentar o gigante. Pero foi enfrentar o gigante movido por uma fé. Amém? Amém? Compreende, sim ou não? Ele foi movido por uma fé. Ele estava lleno de fé em seu coração, lleno de certeza que Deus lhe daria a vitória. E foi enfrentar. E o gigante, com espada, com jabalina, com escudo, com tudo. Muito bem preparado, muito bem armado. E disse a Bíblia que quando o gigante filisteu mirou e viu a Davi, lhe tuvo em pouco. Mire que nada ia ser a casa de Davi, verdade? Nem o próprio gigante. Lhe tuvo em pouco, porque era pequeno, era muito jovem. Lhe tuvo em pouco, porque era muchacho e rubio, de hermoso parecer. E dijo el filisteu a Davi: soy yo perro, para que vengas a mim com palos? E maldijo a Davi por seus deuses. E dijo logo el filisteu a Davi: vem a mim, e daré tu carne a las aves del cielo e a las bestias del campo. Mire que el filisteu, el gigante, ameaçava, intentava assustar, intentava amedrentar a Davi. Eu daré tu carne hoje para as feras del campo. E Davi lhe dijo: tu vienes a mim com espada e lança e jabalina, mas eu vengo a ti en el nombre del Senhor de los ejércitos, el Deus de los ejércitos de Israel, a quem tu has provocado. Amém? Davi estava em la fé. Ele foi a lutar contra o gigante, ele enfrentou o gigante em nome do Senhor de los ejércitos. Amém? Amém? E digo mais: o Senhor te entregará hoje em minha mão. Ele não estava confiado em sua força, ele estava confiado em Deus. Amém? O Senhor, dijo Davi, te entregará hoje em minha mão. E eu te vencerei, e te cortarei a cabeça, e darei hoje os cuerpos de los filisteus a las aves del cielo e a las bestas de la terra, e toda a terra sabrá que há Deus em Israel. Amém? Há Deus em Israel.
Quando você conquista a vitória, a gente vê que há um Deus vivo e Deus está com você. Amém? Amém? Quizás você esteja passando por um problema grande, você tem um gigante em sua vida, não interessa. Não importa o gigante que você está enfrentando, não importa o tamanho do problema. O médico disse para o jovem, para a família: mire, esta situação não tem cura. Ele estava praticamente desahuciado com problema renal crônico. Problema renal crônico, a ponto que já lhe dava convulsões. Já tinha convulsões. Estava desahuciado. Quizás você esteja desahuciado. Quizás nada lhe deu uma esperança de vida. Os médicos não lhe dão esperança. Quizás a família diga a você que seu marido nunca vai cambiar, que sua mulher nunca vai cambiar, que nunca deixará o álcool, nunca deixará as drogas. Que o melhor é que você abandone a sua família porque a pareja nunca vai cambiar. Quizás você esteja escutando muitas palavras negativas que você não vai lograr, que não vale a pena, mas você tem que estar apoiado em Deus. Amém? Apoiar-se em las promessas de Deus, porque se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Amém? Quem poderá prevalecer, quem poderá vencer-nos se Deus é por nós outros? Amém? Se estamos em la fé, se estamos em la obediência à sua palavra. Por isso Davi não teve medo, porque ele tinha a consciência que estava em obediência à palavra de Deus. Amém? Ele estava lleno do Espírito de Deus. E quando o gigante se acercou a Davi, metendo sua mano em sua bolsa, tomou de agil uma pedra e la tirou com a onda. E esta pedra clavou justo em la frente del gigante. Amém? Mire usted, uma simples pedra, que é um símbolo de Jesus, que é a pedra de ângulo, é a pedra principal. Ele echou esta pedra, lançou esta pedra, e ela clavou justo em la frente do gigante, que mareado, ele se caiu. E Davi correu, agarrou a espada do gigante, porque não tinha espada, e cortou a cabeça do gigante. E conquistou a vitória. Amém? A vitória para Israel. Ele conquistou a vitória. Ele venceu o gigante. Ele tinha o Espírito Santo. Pero aún tendo o Espírito Santo, ele teve que enfrentar seus gigantes. Amém? Ele teve que enfrentar seus desafios, suas lutas, como todos temos. Amém? E Deus lhe deu a vitória. Deus foi com ele. E Deus quer ser com você também. Amém? Porque Ele nos dá condições para vencer a todos os gigantes desta vida. E depois que Davi venceu o gigante, por el poder do Espírito Santo, ele teve que enfrentar outros gigantes também, antes de conquistar o reino de Israel. Ele teve outros problemas. Não foi de la noite à la manhã, não caiu del cielo, porque o rei Saul começou a ter-lhe envidia. O próprio rei, porque a gente cantava. Saul venceu a los 1000 e Davi a los 10.000. Já viu, não? O selo entrou no coração do rei. Entrou no coração dele. Ele se enojou porque a gente dizia isso, que ele havia vencido a 1000, pero Davi havia vencido
a 10 milhas. E ele começou a perseguir a Davi. Ele quis matar a Davi várias vezes. Várias vezes. E Davi hasta tuvo a oportunidade de matá-lo. Porque uma vez ele estava dormido e Davi se acercou e cortou um pedaço de seu manto, só para mostrar a ele que ele não queria ser-lhe dano. Ele pudo haver-lo matado e não lo hizo. Pero aún assim não serviu de nada. Porque Saul queria matar a Davi. E Davi prevaleceu. Davi venceu. Porque Saul foi derrotado em la guerra e depois la gente clamava por Davi e Davi pôde conquistar o reino de Israel. Amém? Eu estou explicando tudo isso, mostrando a vocês toda a trajetória de Davi, para que vocês compreendam, para que eles caigam o vento e vocês vejam que nada é como uma magia, nada acontece de la noite à manhã, nada acontece de um dia para outro, as coisas são passo a passo, amém? Tudo vai depender de nossa entrega, de nossa búsqueda, de nossa fidelidade a Deus. Deus tinha algo muito grande, tremendamente grande, preparado para aquele que era pequeno, Davi. Pero ele tinha que andar com Deus. Ele tinha que enfrentar suas lutas. Ele tinha que prevalecer, permanecer em la fé, ser fiel a Deus. Amém? Assim como Deus tem coisas muito grandes para ser em sua vida também. Você hoje não tem olhos para ver. Hoje você quizás não seja capaz de compreender. Pero Deus tem algo muito grande para ser em sua vida. Você quizás seja pequeno, insignificante, considerado insignificante, uma pessoa sem valor, quizás sempre haja sido rechazado, menospreciado por los hombres, pero você é importante para Deus. Você não está aqui por uma casualidade. Ponga atenção em lo que eu lhe digo. Você não está aqui por uma casualidade. O próprio Deus lhe trajo aqui hoje. O próprio Deus lhe trajo aqui hoje para que você escutara esta palavra, para que você compreendera a sua palavra. Amém? Você, quando salga de aqui hoje, você aún vai ter problemas, você aún vai ter lutas, as coisas não vão cambiar de um dia para outro, mas você tem que sair com esta fé, esta certeza que Deus fará algo grande em sua vida. Amém? Algo mais grande de lo que você pode imaginar. Amém? Você simplesmente tem que crer nisso. Amém? Você só tem que crer e obedecer. E permanecer, e seguir em la fé, não desanimar, não desistir delante das dificuldades, não dizer, muitas vezes quando vem um problema, e a pessoa é floja, a pessoa diz, eu estou em la igreja, eu vou em la igreja, eu estou buscando o Espírito Santo, e agora me vem este problema. Imagine se Davi pensara desta maneira. Imagine você se Davi pensar assim, que eu hubiera conquistado, que eu hubiera logrado na vida, nada. Imagine se Davi dijera, eu sou um simples pastor de ovelhas, como eu vou ser rei em Israel? Como vou ser rei? Eu sou um pastor de ovelhas, eu não sou nada. Nem minha família crê em mim, nem meus padres creem em mim, porque nada crê em Davi. Pero não importa, escute isso.
Não importa se seus padres não creem em você. Não importa se sua pareja não crê em você. Não importa se seus amigos não creem em você. Não importa se nadie crê em você. Pero se você crê em Deus e em você mesmo, você vai vencer. Amém? Você não necessita que nadie creia em você. Você tem que crer em você mesmo. Me explico? Sim ou não? Você tem que crer em si mesmo. Crer em Deus e em você também. Porque você vai vencer. Amém? Quizás você haja venido de uma família pobre. Quizás hasta hoje você vive na pobreza. Você não tem nada. Não mire para as circunstâncias. Não mire para o momento. Obedeça a palavra de Deus. Ponga por obra. Creia. Entregue-se. Rinda-se a Ele. Seja fiel a Ele. Busque o Espírito Santo. Procure llenar-se do Espírito Santo. Porque a obra que Deus hará em sua vida será muito, pero muito grande. Muito grande. Amém? E no nome de Jesus. Creia nisso. E se você crer, você verá. Você verá a glória de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração por você agora. Você que quer tomar a decisão mais importante de toda a sua vida. Toda a sua vida. Você quer tomar a decisão de entregar o 100% de sua vida a Jesus. Passar a viver em obediência a esta palavra. Amém? A pôr em prática esta palavra. Porque isso aqui não é palavra de homens, é palavra de Deus. E ela se cumpre em la vida daquele que crê. Amém? Você que quer fazer a diferença. Quer fazer a diferença neste mundo. Você quer aceitar os planos de Deus para a sua vida. E você quer ser de Jesus o único Senhor. Amém? Único. Sabe o que é único? Único. Não há outro. Você não pode ter sua fé em fulano, em beltrano, em mengano, em uma religião, em uma tradição, em uma igreja, em um sacerdote, em um pastor, em um bispo, em um papa, ou quem quer que seja. Sua fé tem que estar em el único, que é o Senhor Jesus. Amém? Jesus. Muita gente disse, bispo, eu tenho muita fé em você. Não tenha. Não tenha que você se vai decepcionar. Se vai desilusionar. Se você tem sua fé em el bispo, ou em algum pastor, qualquer que seja ele, você não vai conquistar nada. Porque Jesus é o único Senhor. É o único que não nos decepciona, não nos desampara jamais. Amém? Venga o problema, a luta, a dificuldade que venga, Ele sempre estará com você. Sempre estará ao seu lado. Ele é o amigo fiel. Não é aquele amigo que está com a persona quando a persona tem uma boa condição econômica. Quando a pessoa tem dinheiro, porque muitos amigos deste mundo são assim, verdade? Quando a pessoa tem dinheiro, a casa está llena de amigos, pero quando a pessoa perde, os amigos desaparecem, hasta a família desaparece, hasta a família, hasta os hermanos voltam na espalda a uno, sim ou não? Sim ou não? Pero Jesus jamais nos desampara. E se você quer sinceramente, se você compreendeu a palavra de Deus, sinceramente, honestamente, quer assumir um compromisso com o Espírito Santo, de ser fiel, de obedecer, de pôr por obra a sua palavra, venha aqui delante do altar e vamos orar em seu favor.
Vamos a orar, vamos a entregar sua vida em las manos deste Deus vivo. Você quer rendir-se, entregar-se. Cerra os olhos agora, vamos falar com Deus. Aqui estão estas pessoas que han venido hacia adelante, se puseram de pé em tu presença, porque elas querem entregar-se, rendir-se ao Senhor. A sede do Senhor é o único Senhor de sua vida, é o único caminho, é o único Deus. Elas não querem mais involucrar-se em casas de límpias, em bruxeria, hechicerias, nada, Senhor. Cartas, nada. Está adorando, invocando a outros deuses, invocando la muerte, enlouquecer. Não. Elas querem a sede do Senhor, o único em suas vidas, o único Deus. Elas querem a sede de tu palavra, sua regra de vida, seu manual de vida e fé. Mi Senhor Jesus, vem a hora sobre estas pessoas, vem a hora a envolvê-las, vem a hora a tomá-las em tus braços, para salvá-las, liberá-las de seus pecados, de seu passado, e quitar os traumas, os complexos, os sentimentos de inferioridade, e mostrar-lhes, ó Deus, que eles têm valor para o Senhor. Revela a fé, revela, ó Deus, a fé, revela tu grandeza. Haz tu povo compreender que para o Senhor não há impossíveis, não há nada que não se pueda conquistar. Tu eres o Todo-Poderoso. Espírito Santo, vem agora, toma em tus manos esta gente, Senhor. Tu nos diste tu amor, tu graça, tu perdão, tu salvação. Espírito Santo, meu Senhor, hás uma obra grande na vida desta gente. Eu te pido, em nome de Jesus, e los entrega em tus manos, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém.